Lucas capítulo 2. Eu pregarei à igreja no versículo 38, mas para entendermos um pouquinho melhor, nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Lucas capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Começarei com o versículo 36, melhor dizendo. Lucas 2, 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Todos comigo, 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale aos nossos corações. Pai, agora nesse momento nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Deus, tudo que fazemos no culto, nós o fazemos com gratidão. E porque experimentamos de graça a obra da salvação. E por isso viemos aqui te adorar, confessar nossos pecados, entregar nossas ofertas, oferecer nossos cânticos. Mas a pregação, Deus, ó Pai, é o momento em que o Senhor usa pecadores para que o Senhor fale conosco no culto. Então esse é o momento, ó Deus, ó Pai, em que Tu mostras a nós o Teu amor, que nos confrontas com a Tua palavra, que nos falas ao coração. E por isso cremos que é o momento mais caro e precioso do culto, porque nele ouvimos o Espírito Santo falar por meio das Escrituras. Deus, então exalta Cristo nessa pregação dessa noite. Que Ele seja sempre honrado em nossa vida, que nesse púlpito da Unida seja sempre pregado o Senhor Jesus. Ó Pai, para que todos aqui, ao virem seu nome sendo levantado, creiam nele e o amem, e por ele sejam salvos e sejam reconciliados com Deus. Agora, Deus, fala bondosamente ao nosso coração. Enche-nos da presença do Senhor. E, ó Deus, que nós vivamos para servir todos os dias da nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai. Ó Deus bendito, fala ao nosso coração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, nessa época de Natal nós vemos muitos comerciais de televisão. Você encontra muitas empresas fazendo promoção, talvez de venda de carro, talvez de venda de eletrodomésticos e de muita coisa, e você já fica coçando ali no seu bolso: será que eu posso gastar? Será que eu compro uma televisão nova? Será que eu compro um carro novo? Será que eu troco de geladeira? É agora que eu vou trocar o sofá. Agora as coisas mudam no fim do ano. E todo mundo dizendo: Natal, hora de trocar o sofá, hora de trocar o carro, hora de trocar a televisão, hora de comprar um iPhone melhor. E você fica desesperado. Outros fazem propaganda de comida. A sua ceia de Natal vai ser especial. Use tender, não sei das quantas, não é verdade? Ou peru, não sei qual, peru da Dona Antônia, né? Tender da Dona Francisca, e você está lá vendendo. E Natal, amados irmãos, é uma enxurrada de comercial. E a gente se alegra com esse tempo. Mas, queridos, muitas vezes nós vemos em tudo que é feito nessa época do Natal um enfoque tremendamente errado. Porque o Natal dos homens muitas vezes fala de comércio, muitas vezes fala de compras, muitas vezes fala de jantar, muitas vezes fala de confraternização. Outros têm até coragem de ficar repetindo todo ano, sem criatividade alguma, que esse é o novo dia de um novo tempo que começou, nossas alegrias serão de todos, é só querer. Meu Deus do céu, criatividade zero! Natal não é nada disso. Natal, amados irmãos, é louvar a Deus, porque Cristo Jesus veio ao mundo, Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus, dando sua vida na cruz,
para pagar os nossos pecados. No Natal nós celebramos o dia mais importante da história da humanidade, a época em que Deus pisou na terra para nos livrar do inferno, para preparar para nós o céu. Cristo, amados irmãos, é a pessoa mais importante do Natal, e Ele está presente aqui. O que fazer, amado irmão, quando Cristo está presente nessa época do Natal? Nesse texto que nós lemos acontece algo muito especial. O menino judeu é circuncidado ao 8º dia. Mas, querido amigo e irmão, a mãe tem alguns dias de purificação quando nasce um menino. Quando nasce o menino era mais do que 30 dias, 33 dias a mulher tinha que esperar para ir ao templo e ter contato, para ser purificada e ser limpa da sujeira do seu parto. Quando era menino, o parto era, os dias da purificação eram 66. Então aqui Jesus já não é mais um menino de 8 dias circuncidado. Ele é um menino de mais de um mês. E o seu pai tem que oferecer um sacrifício correspondente, dando graças a Deus, consagrando aquele menino ao Senhor no templo. Então, quando Jesus vai ao templo, levado pelo seu pai e pela sua mãe, havia um senhor muito velho, Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, que invocava a presença de Deus, e Deus tinha dito a ele que ele não morreria enquanto ele não visse o Messias. E naquele dia de manhã, eu imagino que Simeão levantou cedo e consagrou ao Senhor as suas orações, e o Espírito Santo falou no coração dele: vá ao templo, porque hoje você verá o Salvador. E quando José e Maria chegam com o menino, Simeão diz a Deus: agora, Deus e Pai, pode despedir em paz o teu servo, porque a minha alma já viu a salvação que o Senhor providenciou para Israel. Aquele foi um momento épico, irmãos. Ele diz que Jesus vai ser o Salvador, mas vai sofrer imensamente, amado irmão, para salvar o seu povo. E quando, amados irmãos, naquele momento histórico e importante, acontece, ali está naquele templo uma senhorinha de 84 anos de idade, Ana, filha de Fanuel. Ela foi casada por 7 anos, seu marido morreu, e depois que ele morreu, ela resolveu consagrar a sua vida a Deus. E a Bíblia diz então, que Dona Ana não sai do templo. Ela fica no templo e jejua, e ora, e chora, e jejua, e ora, e chora, e invoca a Deus, e é cheia do Espírito Santo, e é tremendamente feliz quando ela ouve Simeão narrar essa cena tão maravilhosa. Diz a Bíblia, amados irmãos, que ela aproveita a sua oportunidade, e ela chega perto daquele menino, que é o próprio Deus. Ela começa a agradecer a Deus efusivamente, e ela sai falando para todo mundo. Ela quase abriu o inário e falou assim: cantai, exultai, o Messias chegou. E ela louvou ao Senhor e disse a todo mundo que lá estava o Salvador. E ao olhar para esse texto, para a atitude de Ana, irmãos, nós vamos meditar o que fazer quando Cristo está presente. E com ela nós aprendemos, em primeiro lugar, aproxime-se dele. O que fazer quando Cristo está presente? Aproxime-se dele. O texto diz: e chegando ela naquela hora. A expressão no grego aqui, amados irmãos, pode ser melhor traduzida: e aproximando-se ela naquela hora. A ideia do texto, amado irmão, que quando ela ouviu Simeão dizendo que ali estava o Messias, ela correu para perto de Jesus. Ela não queria ficar longe do Filho de Deus, ela queria ter contato com Ele, um relacionamento pessoal, próximo, cercano ao próprio Filho de Deus, o Salvador do mundo. O que fazer quando Cristo está presente? Ana se aproxima. E eu e você, se sabemos que Cristo está presente nesta igreja, se sabemos que Ele está presente em nossa vida, nós devemos nos aproximar dEle com a mesma alegria e júbilo com a qual Ana se aproximou, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele veio dar a vida na cruz por amor de nós. Ele é quem de fato nos amou mais do que todos, e nós devemos desejar conhecê-lo e nos aproximarmos dEle cada dia mais e mais. Mas não é só Ana, amados irmãos, que nos dá esse exemplo. Lembre-se que de manhã eu preguei sobre aqueles sábios do Oriente.
Eles estudaram as profecias, eles olharam para as estrelas, eles viram a estrela de Jacó, profetizada 1300 anos antes, em Números 24:17. Quando eles viram a estrela, eles se reuniram, prepararam a comitiva, passaram alguns meses fazendo isso, buscaram os melhores presentes, empreenderam uma viagem a pé, arrastando seus camelos no deserto por mais de 1000 quilômetros. Chegam em Jerusalém, dizendo que vieram ver o recém-nascido rei dos judeus para adorá-lo. Herodes entra em polvorosa, a corte de Jerusalém, amado irmão, entra em crise. Eles abrem a Bíblia, os sacerdotes dizem que o Filho de Deus nasceu em Belém. E quando eles vão para Belém, amados irmãos, eles veem aquela estrela gloriosa e se alegram com grande e intenso júbilo, e chegam na casa de Jesus, que agora já tem mais ou menos 1 ano e meio. E a Bíblia diz que eles chegando ali, vem um menino com sua mãe, e um deles se ajoelha, se prostra e entrega ouro, porque Jesus é rei. O outro se ajoelha e entrega, amado irmão, incenso, porque Jesus é sacerdote. E o outro entrega mirra, porque Jesus é profeta, que vai sofrer por amor de nós. Eles viajam mais de 1000 quilômetros para se encontrarem com Jesus. Mas se não bastasse, amados irmãos, não somente eles. Naquele dia em que o anjo apareceu para os pobres pastores, e eles entram em desespero, o anjo diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. Enquanto o anjo está falando, amados irmãos, nós vemos miríades, milhares de anjos dos céus. Os pastores perplexos, acostumados com o tédio e a solidão do deserto, olham para o céu, amados irmãos, e veem milhares de anjos cantando glória a Deus nas alturas, paz da terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Depois de ver essa grande maravilha, eles dizem: vamos a Belém, para nos encontrarmos com o menino. Eles se aproximam de Jesus. E você, meu querido, tem se aproximado de Jesus? Alguns anos atrás, amado irmão, eu tive a alegria de levar lá na igreja presbiteriana do Guará 2 um jovem que é filho de uma pessoa muito importante de um dos maiores países muçulmanos do mundo. O pai dele é o ministro conselheiro do rei naquele país. É o homem que faz a liturgia de todas as mesquitas naquele país. E aquele moço, amados irmãos, depois de fazer o seu curso de bacharelado na França, licenciatura em computação, volta para o seu país para estudar teologia islâmica, porque ele ia ser o ministro conselheiro do rei que substituiria seu pai. E então, quando ele está fazendo o seu mestrado em teologia islâmica, um doutor da faculdade, lá no seu país não tinha a Bíblia inteira, só tinha na biblioteca o Evangelho de Lucas. E para poder ler tinha que ter autorização da polícia. E esse doutor que fez isso, pediu para ele fazer uma tese, comparando 5 temas entre o Alcorão e a Bíblia. E era só o Evangelho de Lucas. E tinha que comparar sobre fé, sobre família, sobre oração, sobre vida com Deus e sobre adoração a Deus. E aquele menino então foi, amado irmão, com medo e tomou o Evangelho de Lucas naquela biblioteca e devorou 1, 2, 3, 4, 5. E quando teve dúvida, então conversou com seu pai, que tinha feito doutorado na Inglaterra. E o seu pai ligou para um amigo árabe que morava em Londres, mas o pai não sabia que esse amigo agora era pastor. E esse moço foi levado a Londres, e chegando lá, aquele pastor disse para ele: eu oro pela sua família há mais de 30 anos. E aquele moço ficou meio assustado, mas ele, olhando para o pastor, para o carinho do pastor com a esposa, foi comovido. No dia que ele foi embora, o pastor deu para ele uma Bíblia. Então, amados irmãos, quando ele chega no palácio do seu pai, o seu quarto era gigantesco. Ele, em desespero, ele diz: eu admiro meu pai para mim é uma boa pessoa. E ele diz que esse livro é a verdade. Mas agora, Deus, eu estou lendo esse livro aqui, e Jesus diz que Ele é a verdade. Deus me orienta, por favor. E ele disse, amados irmãos, que quando estava de joelho, no coração dele, ele ouviu a voz dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus, amados irmãos, moveu o coração daquele moço. E a partir dali, no país dele era proibido ter cristãos, mas ele soube que a 800 quilômetros de sua casa, ao sul,
havia um grupinho de cristãos, 5, que se reuniam escondidos num apartamento, com medo de serem perseguidos. Quando disseram que ele ali estava, eles pensaram que os tinham achado, mas ele viajava toda sexta-feira de manhã, 800 quilômetros, para participar de uma reunião de discipulado, para ler a Bíblia, para orar com outros cristãos, para conhecer mais a Jesus. O que você tem feito para conhecer a Jesus? Irmãos, eu fico perplexo. A Bíblia diz que Deus nos dá 6 dias para o nosso bel prazer, para nós usarmos como queremos, claro que para a glória dele. Ele nos dá um dia para nós o adorarmos. E aí no horário do culto em que nós vamos buscar conhecer a Jesus, o nosso time joga. Quem a gente prefere? Um nosso amigo convida a gente para sair, não deu para sair a semana inteira no horário do culto, o que a gente faz? Se nós entendemos, amados irmãos, que o Senhor é o maior amor da nossa vida, e o maior privilégio que nós temos é nos aproximarmos dEle, não coloquemos nada no lugar do Senhor, mas busquemos ao Senhor em oração, busquemos ao Senhor em sua palavra, não percamos a oportunidade de ouvir pregação bíblica para alimentar a nossa alma. Busquemos ao Senhor, nos aproximemos dEle, porque quando Cristo está presente, nós não podemos nos apartar dEle, mas temos que desfrutar da sua intimidade, da sua comunhão e do seu amor. Se Cristo está de fato em sua vida, e você se aproxime dEle, derramando a sua alma em oração, dizendo: Senhor, me encha do Espírito Santo e me dê a bênção de conhecer ao Senhor, cada dia mais e mais, em nome de Jesus, amém. O que fazer quando Cristo está presente? Aproxime-se dele. Mas o que fazer quando Cristo está presente? Agradeça a Deus. O que fazer quando Cristo está presente? Agradeça a Deus. Versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus. Louvado seja Deus. A ideia da palavra aqui, amado irmão, é gratidão eufórica, gratidão efusiva. Amado irmão, Ana está com a alma em folguedos, em festa, alegria alviçareira, alegria efusiva, alegria eufórica, alegria cheia de vida. Jesus está ali, e ela exalta a Deus, ela agradece a Deus, ela louva a Deus, que se lembrou do seu povo, e deu a eles uma grande salvação. Se nós, amados irmãos, entendemos que Cristo está presente, nós vamos ser pessoas agradecidas, nós vamos ser pessoas jubilosas, nós vamos exaltar o Senhor. Irmão, sinceramente eu não entendo os crentes da cara moada. Você olha para o crente: como é que você está? Não tem nada bem não, não sei o quê. Misericórdia, irmão, está tudo bem. Está difícil, eu sei. O país está em crise, o inimigo está perseguindo, tem luta com pessoas que a gente ama, mas nós temos Cristo no coração. Vamos dar graças a Deus, amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Vamos ser um povo mais agradecido. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. O Senhor está no controle, o Senhor está no trono, nada está acontecendo fora da vontade dEle, Ele domina sobre tudo. Agradeça a Deus, louve a Deus, que haja gratidão em nosso coração em toda circunstância. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser um povo agradecido. Mas o texto nos diz em último lugar nessa noite: o que fazer quando Cristo está presente? Em primeiro lugar, aproxime-se dEle. Foi meu maior enfoque. Em segundo lugar, agradeça a Deus. Mas em terceiro e último lugar, fale de Jesus. O que fazer quando Cristo está presente? Fale de Jesus. A palavra diz: e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Você tem falado de Jesus? Ana, quando vê o Senhor Jesus, não consegue se calar. Ela olha para aquela cena, ela começa a louvar a Deus: glória a Deus,
Graças a Deus, o Salvador chegou e ela vai para a porta do templo. Pessoal, eu quero contar para vocês hoje a maior de todas as notícias. Nós estamos esperando o Messias há séculos, pois eu quero contar para vocês que acabou de entrar nesse templo hoje o menino que nós estamos esperando, filho de uma mãe simples, de um pai simples. O Salvador do mundo está aqui. Vamos louvar a Deus. O Messias chegou, glórias ao Senhor. E a Bíblia diz que todo mundo ficava maravilhado, e quem esperava a redenção, a libertação de Jerusalém ficava perplexo, porque Ana não se calou, Ana não se omitiu, Ana não se ensimesmou, Ana não olhou só para o próprio umbigo. Ana se moveu e anunciou a redenção para aqueles que esperavam a salvação do povo de Deus. Quando Cristo está presente, nós não vamos nos calar, nós não vamos nos omitir, nós não vamos ensimesmarmos-nos, olhando só para o nosso próprio umbigo, mas nós abriremos a boca e falaremos de Jesus, porque Ele nos amou. Quem tem Jesus, irmão, não consegue deixar de falar de Jesus. A Bíblia conta a história que quando Pedro e João curam, amados irmãos, um coxo na porta do templo, na porta formosa, eles pregam o evangelho, 2.000 pessoas se convertem. Os sacerdotes mandam prendê-los, no outro dia convocam o sinédrio, proíbem aqueles homens de pregar a palavra. Pedro se levanta, aquele Pedro que há 60 dias atrás negou a Jesus, levanta e diz: julgai se é justo, obedecer aos homens antes que a Deus. Nós não vamos nos calar, porque nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Você tem a mesma intrepidez? Você tem coragem de falar de Jesus? Ou você se envergonha do Senhor? O Senhor tem te dado inúmeras oportunidades para testemunhar, seja na sua casa, seja no seu bairro, seja no seu trabalho. Você tem se calado, com medo de desagradar as pessoas, com medo de ofender o seu contexto. Meu querido amigo, preste atenção, quem não tem Jesus está caminhando a passos largos para o inferno. E se você ama os seus amigos e os seus familiares, você tem a mensagem que pode livrá-los da ira eterna de Deus, e você vai se calar. Será que algum dos seus amigos, naquele dia final, quando estiver diante do trono, vai falar para Jesus: fulano era meu amigo, mas ele não me falou nada? Você tem tido vergonha de Jesus? Meu irmão, se você conhece Jesus, se você tem a presença de Jesus em sua vida, se você foi perdoado dos seus pecados, você não pode se calar. Você não pode se conter. Se você entende o tamanho da salvação que recebeu, se você entende o grande amor de Deus pela tua vida, se você entende que as pessoas que você ama só podem ser salvas, transformadas e restauradas e resgatadas, que elas só podem ter vida eterna se elas crerem em Jesus, você não vai se omitir, você abrirá a sua boca, você vai se mover de si mesmo, você vai entregar a sua vida, e você vai se levantar para ser uma bênção, para falar de Jesus para todos aqueles que estão próximos de você, para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Irmãos, no ano que eu me formei, na nossa turma tinha um senhor de 65 anos de idade. E naquela época o pastor ainda se jubilava aos 70. E alguns colegas brincalhões viravam para ele: para que você quer ser pastor, rapaz? Daqui 5 anos você vai jubilar. Ele disse: Jesus deu a vida por mim. E se eu puder dedicar todo o tempo que eu tiver, até o fim da minha vida, para falar de Jesus, é pouco. Eu quero ser pastor para me dedicar integralmente a pregar meu Jesus, até quando eu jubilar. E depois que eu jubilar, eu vou continuar falando do Senhor Jesus. Que bênção maravilhosa. Que você dedique a sua vida para falar de Jesus. Pastor, estou muito velho. Deus chamou Moisés, amado irmão, aos 80 e usou até os 120.
Abraão viu a promessa se cumprindo aos 100 anos de idade e peregrinou até depois de 140, viveu 175 anos para a glória e honra de Jesus. Nunca é tarde para servir a Deus. Meu irmão, se Deus te chama hoje a abrir a sua boca e dedicar a sua vida para pregar o Evangelho, por favor, não abra mão disso. Pelo contrário, entenda que é um privilégio que anjos anelavam perscrutar. Mova-se do seu banco e fale aos homens que Deus amou tanto o pecador, que mandou seu Filho na cruz para nos salvar. Que você fale de Jesus. Que cada um dos membros desta igreja seja um evangelista, seja um missionário, seja uma testemunha viva do Senhor Jesus. O que fazer quando Cristo está presente? Ele está presente aqui. Nessa noite, aproxime-se dele pela fé. Nessa noite, agradeça a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Nessa noite, faça um compromisso dizendo: eu vou sair daqui. E toda vez que alguém que passar perto de mim não tem Cristo, conversar comigo, se eu tiver oportunidade, eu vou falar para essa pessoa que Deus amou o pecador. E se ela crer em Jesus, ela pode ser salva pelo Senhor. Ah, queridos, Cristo foi ao templo. Ana se aproximou, Ana agradeceu, Ana anunciou. O que você fará diante da presença do Senhor? Vamos orar nessa noite. Quero convidá-lo nessa noite a colocar sua vida diante do Senhor. Se você não tem confiado no Senhor, peça a Ele o seu perdão. Se você não está agradecido, peça a Ele seu perdão. Diga: Senhor, dá-me um coração agradecido. Se você tem se envergonhado dEle, peça perdão e diga: Senhor, enche-me do Teu Espírito e dá-me coragem para falar de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa vida, irmãos, e que nós vivamos conscientes de que o Senhor está diante de nós todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você nessa noite está dizendo: eu quero me aproximar de Jesus, eu quero ser mais agradecido, eu quero falar dele ainda mais, fique de pé onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, nessa noite te agradecemos, porque Tu és o Senhor e falas conosco na Tua palavra. Senhor, Tu és tão maravilhoso, Tu te aproximaste de nós, para que nós vivamos uma vida próxima de Ti. Mas, Pai, qualquer coisa é desculpa para a gente se afastar do Senhor. É desculpa para a gente não ler a Bíblia. É desculpa para a gente deixar de orar. É desculpa para a gente parar de viver para a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a nossa vida é uma vida cheia de desculpas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a amar-Te, a priorizar-Te, e que o nosso maior desejo seja conhecer mais o Senhor Jesus. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Eu quero viver pertinho do Senhor. Faz isso na minha vida, Senhor. Mas não só na minha vida, na vida desta igreja, para a glória do Teu nome. Que quem entrar na unida nos cultos, perceba que Jesus está aqui, Senhor. E que nessa igreja nós buscamos a proximidade com o Senhor. Senhor, mas ajuda-nos a ser mais agradecidos. Perdoa-nos, Senhor, quando nós focamos na crise financeira, quando nós focamos nos problemas relacionais, quando nós focamos nos obstáculos, quando nós focamos nos erros de outros contra nós. Senhor, isso não é nada comparado ao que Cristo fez na cruz por nós. Dá-nos um coração agradecido. Deus, nós temos que estar saltando de alegria aqui hoje. Nós somos amados pelo Senhor. Nós temos o céu para nós. Nós temos Jesus do coração. Senhor, nós Te agradecemos porque Tu nos amaste. Dá-nos a bênção de viver uma vida de gratidão, porque essa sim é uma vida feliz. Mas, Senhor bendito,
eu quero te pedir que o Senhor abra a nossa boca. Pai, eu quero te pedir, 2019 está aí. Eu quero te pedir que o Senhor use cada um dos que aqui estão e dos que aqui não estão. E o Senhor coloque alguém na nossa vida, já nesse fim de ano ou no início do novo ano, para que a gente fale de Jesus para essa pessoa. E se o Senhor quiser nos dar a bênção de estudar a Bíblia com ela, 1, 2, 5, 10 vezes, 12, e que o Senhor converta essa pessoa, e que nós tenhamos a alegria de tê-la conosco aqui na igreja, porque nós resolvemos deixar a omissão de lado, e resolvemos falar de Jesus. Senhor, enche a nossa vida da Tua presença, enche essa igreja da Tua presença, para que nos aproximemos, agradeçamos e falemos do Senhor. Enche-nos agora nesse momento da ceia, porque o Senhor já está presente aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.